pesado que é o futebol europeu. É. Muito bem, ó, para fechar o nosso fim de papo, eu não esqueci da nossa história que a gente tinha conversado, Andrei, e voltamos ao futebol brasileiro. Tem aí, hoje é o Dia Internacional da Mulher e a gente tem visto todo tipo, quer dizer, a gente tem visto mais agora, eles sempre aconteceram, mas tem dado mais publicidade, tem aparecido mais esses casos de agressões a mulheres e tal, como por exemplo o caso do Pedrinho do São Paulo e sua ex-namorada. Está afastado do São Paulo, ele mesmo pediu afastamento e tal, mas esse contrato não foi rompido. A minha pergunta do ponto de vista jurídico, os contratos não poderiam incluir um negócio desse? Olha, se você fizer algum tipo de violência específica contra a mulher, ou racismo, ou sei lá o quê, esse contrato está rescindido, porque me parece que há um receio dos clubes do ponto de vista trabalhista, o cara não pode ser afastado, não pode treinar separado tal, e aí fica lá o cara sem jogar, aliás, ainda bem que não está atuando depois daquilo que está sendo acusado, mas não tem uma atitude firme ali, olha, acabou, o seu contrato está rompido. Não tem alguma brecha jurídica que impeça que isso possa ser feito? Ou, pelo contrário, os clubes é que deveriam começar a incluir esse tipo de coisa nos contratos, Andrei? Vamos lá. Essa é uma questão que a gente precisa partir de alguns princípios. Eu vou chegar nos caminhos, mas antes deixa eu explicar como é que é a situação agora. Vou tentar ser bem objetivo. A gente está falando de uma relação de emprego, né? O futebol ele é estabelecido por uma lei geral do esporte, que é a Lei Pelé, apesar de levar o nome de Pelé, é uma lei geral do esporte. Ela é que determina as relações do futebol, porque é uma lei estatal, foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, então é uma lei do Estado, que aplicada no movimento esportivo. Quando ela não determina alguma coisa, a gente aplica no ambiente do trabalho de maneira subsidiária à CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O curioso é que lá em 76, a antiga Lei Zico, que depois a Lei Pelé sucedeu, previa uma possibilidade de, sim, o atleta ser demitido, né, por grave incontinência de conduta, dizia essa lei 6.354, que era a Lei Zico. Mas a Lei Pelé não traz nenhuma previsão. Então, o que se faz? Se aplica a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O que prevê em demissão por justa causa? Está lá estabelecido no artigo 482. E não prevê a demissão em casos como esse. Prevê em caso de condenação criminal do empregado transitado em julgado, o que não é o caso. Então, assim, juridicamente, seria difícil para os clubes, e por isso que os clubes não demitem. Vamos lembrar do caso do goleiro Jean, que foi muito parecido, também do São Paulo. O São Paulo não demitiu o jogador, porque o risco trabalhista era muito grande. Agora, o que o esporte precisa fazer? Então, tu precisa, primeiro, falta estabelecer uma lei que preveja condutas como essa, como previa anteriormente a Lei Zico lá atrás no ambiente esportivo, que uma conduta como essa, comprovada, traga prejuízo para a instituição, a conduta seja passiva de uma demissão por justa causa. Mas isso precisa ser uma lei do Estado, senão a gente vai atacar competência. O movimento privado do esporte tem competência para legislar sobre questões trabalhistas? Não tem competência. Então teria que ser uma lei estatal, não um regulamento. Agora, o que os clubes têm feito, e é um movimento que a gente vê muito no exterior e precisa trazer para cá, é se colocar no contrato de trabalho do atleta cláusulas morais, como não discriminação, como proteção de liberdades, como combate ao racismo, ao preconceito, e também não agressão às mulheres. Porque esse é um caminho para o clube. Então, quem sabe demitir o jogador e apresentar na Justiça do Trabalho, e isso ser levado em consideração pelo juiz. Seria, sim, um caminho arriscado juridicamente, mas faria com que o atleta, não sei se ele pensasse duas vezes, porque quem age desse jeito não pensa, porque isso é crime e exige a punição do Estado, mas assim, seria mais um caminho do clube se posicionar contra esse tipo de atitude. Hoje, para mim, Tirone, não é uma questão mais matemática, mais econômica. É uma questão que o esporte precisa se posicionar até como uma forma de proteger a instituição. Ele